Meu nome é Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Não pode cair nessa esparrela que tantos meus ex-alunos fizeram de assistir 2 ou 3 meses de aula comigo e daí sair já, né, achar que porque ele ouviu aquelas coisas ele já sabe mesmo que eu sei, né, e que pode sair dando palpite. Isso é absolutamente ridículo, é grotesco, é patético, né? Então, o que eu peço a vocês, não façam isso, não caiam nessa esparrela, né? Ninguém é obrigado a ser um formador de opinião. Antes de tornar-se um formador de opinião, você tem que tornar-se um estudioso, né, que domina a sua matéria e que sabe os pontos de interseção entre ela e as matérias circunvizinhas e sabe em que você depende da ajuda dos outros. Em suma, que tem uma noção real do material sob o seu domínio e da sua dependência de outros, tá certo? E aí sim, depois você se tornar um formador de opinião. Isso não quer dizer que você não possa ter nenhuma opinião. Também não quer dizer que você não possa dar uma opinião ou outra em nenhum debate. Só quer dizer o seguinte, você não pode dar muita importância a isto. Porque se você sente a necessidade de dar a sua opinião, é porque você está fora do centro. Quer dizer, por que a necessidade de influenciar os outros quando você não está devidamente formado e centrado ainda? É porque você quer a aprovação deles. Se você quer a aprovação deles, você os está transformando em seus juízes e, portanto, eles passam a ser os seus professores. Então você se dirige aos mais imbecis, aos mais despreparados e pergunta: eu estou certo, professor? É isso que você acaba fazendo quando entra nessas discussões. Você está se rebaixando. Você só pode, vamos dizer, utilmente e sem riscos, tornar-se um formador de opinião quando você não precisa mais que as pessoas concordem com você. Quando você aprendeu a viver sozinho com as suas ideias, tá certo? Sabendo que você está na realidade, e sabendo que se o outro der razão a você, é melhor para ele, mas que para você não vai fazer a menor diferença. Aí sim, quando você entra num debate como formador de opinião, você está praticando a generosidade. Fora disso, não, você está pedindo alguma coisa para eles. Você está entendendo? Você está pedindo a aprovação deles. Você os está transformando em seus mestres, seus juízes. E aí você está liquidado, meu filho. Porque o seu nível intelectual vai rebaixar o deles. Então, quando você estiver seguro de que, olha, eu não preciso mais da aprovação de ninguém, eu sei o que eu estou falando, porque eu estudei os vários aspectos da coisa. Estudei, como diz, os prós e os contras. Todo mundo fala em prós e contras, mas eu não conheço uma única pessoa que estude prós e contras. Eu não conheço um único sujeito no Brasil, não conheço um único sujeito que defenda uma posição conhecendo intimamente a posição oposta. Eu não conheço mais. O último que eu conheço que faz isso sou eu. Porque eu passei toda a minha juventude adquirindo aquela formação marxista, aquela coisa, dei aquilo anos da minha vida, tá? Então depois examinei o outro lado, então eu conheço os dois. Eu não conheço ninguém que tenha feito isso. E não é, estou falando pessoal da esquerda, estou falando de quantos desses liberais leram seriamente, vamos dizer, os autores marxistas mais. Quantos deles leram Georg Lukács? Praticamente nenhum. Eu nunca conheci um que tivesse lido. No máximo ele leu o Manifesto Comunista, né, e leu aquilo que Friedrich Hayek diz do marxismo, ou Ludwig von Mises, e ponto final. Então você não deu ao outro ponto de vista a chance. Você não trabalhou a coisa dialeticamente dentro de si.
Por quê? Porque você estava ansioso por formar uma opinião que você pudesse vender publicamente. Então o que você tinha que fazer é exatamente o contrário. Você ficar anos ali investigando a coisa com calma, né? Buscando a verdade. Digo, olha, eu quero saber a verdade disto, mesmo que ela seja incompreensível para todo mundo. Mesmo que só eu fique sabendo daquilo, e mesmo que eu não consiga convencer ninguém disso aí. Se você quer a verdade nesta base, muito bem. Então aí você está no caminho da autonomia da inteligência. Fora disso, não. Então por isso é que eu recomendo a abstinência em matéria de opiniões. A abstinência não é a supressão completa, né? É apenas você reconhecer que a sua atividade opinativa deve ser bem modesta em comparação com a sua atividade de estudante. Por exemplo, se vocês comparam, em tudo aquilo que eu publiquei em jornal, soma tudo que eu publiquei em jornal, vamos dizer que dá aí umas 2, 3 mil páginas. Agora compara com aquilo que eu ensinei em aula para grupos menores. Aquilo vira uma titica de galinha. Então, no entanto, quantas vezes eu não vejo o sujeito discutindo com o artigo meu, partindo do princípio de que tudo o que eu sei está dito naquele artigo. Quer dizer, é o princípio interpretativo mais idiota, né? Quer dizer, eu vou partir do princípio de que o sujeito só sabe aquilo que ele escreveu ali. Fala, puxa vida. Quer dizer, eu não suponho que, né? Eu não consigo nem imaginar. Falo, bom, para ele dizer isso, ele precisaria saber aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo outro. Que é um princípio que é o mesmo princípio que eu adotei com relação a Aristóteles. Para ele dizer o que ele está dizendo, é preciso que ele soubesse outras coisas que ele também não disse. Agora, no meu caso, não são coisas que eu não disse, são coisas que eu não disse naquele artigo. O número de pessoas que me leem assim é impressionante. Eu digo, então, o que fizeram uma geração de analfabetos, gente. A coisa é realmente calamitosa e eu não daria esse curso se eu não entendesse que ele é necessário. E eu estou dando esse curso acompanhado, vamos dizer, de um apelo dramático, para que vocês persistam nos seus estudos, mesmo depois de terminar esse curso, pela mesma linha. Não escapem disso, porque não há outra maneira de fazer. Se você começa com muitas concessões ao negócio de debate e opinião, então você vai se estragar. Você vai começar a dar opinião um dia. Você vai começar a dar quando você não precisar mais dar. Quando você entende, são os outros que precisam ouvir você. Se você está gostando muito de dar opinião, se você precisa aparecer na mídia, meu filho, é melhor você não ir lá. Você vê, os grandes artistas, por exemplo, eles são mestres, são professores do seu público. Isso já foi observado mais de uma vez, que os grandes escritores, por exemplo, eles formam o público para as suas obras. Eles educam o público para as suas obras. Então, eles estão em relação ao público, não como um principiante que está diante de seus mestres e juízes, mas como um professor que está ensinando. Isso quer dizer o seguinte, que se o público aprovar, melhor para o público. Se o público achar ruim, pior para ele. Então, aí você pode acreditar que a sua atividade intelectual, pedagógica, etc., etc., é uma coisa, é um serviço público que você está prestando. E não o preenchimento de uma necessidade psicológica sua, de aplauso, de aprovação, etc., etc. Em suma, a condição para ser um bom formador de opinião é a maturidade. Não só maturidade física, biológica, a maturidade intelectual que se identifica com a independência intelectual. E a independência intelectual não significa você ser independente do julgamento dos outros. Significa você ser independente do julgamento de quem sabe menos do que você. Não de quem sabe mais. E no Brasil, ao contrário, está todo mundo
Quem é que vai se inibir? Né? Até os melhores caem nisso. Eu me lembro, por exemplo, que o falecido Zé Guilherme Melchior, ele falava, por exemplo, de Platão, né, num tom assim de ironia, né, superior, todo superior. Mas quando ele escrevia do chefe dele na diplomacia, que era o Afonso Arinos de Melo Franco, daí se derretia todo em louvor. Intelectual sério jamais faz isso. Você tem que ter um senso da hierarquia, meu filho. Se eu preciso da boa opinião do meu chefe, eu preciso muito mais da boa opinião de Platão. Eu respeito muito mais Platão do que o meu chefe, evidentemente. A não ser que o meu chefe seja algum gênio como Platão, que não era o caso. Né? Então você precisa graduar também, vamos dizer, o respeito e o desrespeito com que você fala das coisas. Né? A facilidade, a insolência com que o pessoal fala de um Platão, de um Aristóteles, de um Leibniz, do Newton, tá? É uma coisa incrível hoje em dia. Né? E ao mesmo tempo mostra um infinito respeito por seus professores de faculdade, que são os jumentos que nem eles. Gente, isso é a deformidade mental e moral imperdoável. Né? E só tem um jeito de vocês se libertarem disso. É vocês praticando essas técnicas que lhes permitam absorver a cultura, o melhor da cultura universal.